toda honra, toda glória, todo louvor e ações de graças sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém? Boa noite, meus irmãos. Graça e paz para o coração de vocês. Quero agradecer vocês, pelo apoio, pelo incentivo, pelo carinho na nossa conferência. Faz aí algo em torno de 2 semanas, E eu confesso para vocês que fui surpreendido. A pressão estava na minha costa. E pastor Ronaldo, de vez em quando, ouvia umas descargas aí de ansiedade e preocupação. Me acalmava e foi tudo bem. Foi melhor do que nós pensávamos. E, mais uma vez, eu quero muito agradecer a liderança do Famílias Benditas, a diaconia, a todos os obreiros e a todos vocês que participaram, abraçaram, intercederam, estiveram conosco esses dias. Então, vocês já fazem parte da história do Purilife. A primeira conferência anual foi realizada no Famílias Benditas. Isso nunca ninguém vai tirar de nós. Amém, gente? Então, muito grato, muita gratidão no coração. Só mais um recado também. A família venezuelana tem uma notícia muito boa. Eu consegui pela internet um apartamento de 3 quartos para eles. E fui com ele ontem lá e fechamos. Eu estou indo segunda-feira, a imobiliária fica aqui em Taguatinga para fazer os últimos detalhes, E a esposa dele, com as crianças, já chega dia 24. Ele está há pouco mais de 1 ano sem ver a família. Então, vocês imaginam como é que está o coração dele no que diz respeito a isso. Eu quero agradecer a todos aqueles que estão apoiando, através de doações. Falta pouquinha coisa para ele, mas o básico já tem, já dá para entrar na casa, já dá para começar. Então, de novo, mais uma vez, obrigado, Famílias Benditas, por esse apoio, que vocês têm dado para essa família. Amém? E agora, eu quero entrar num ponto importante aqui. Esses últimos 12 dias, para mim, foram muito preciosos, de volta a Jocum, de volta a IFOL, de volta com um dos meus líderes, que eu tenho maior admiração e respeito, que é o pastor Cote. Está ouvindo de novo aquele homem, está em comunhão com ele, com os meus irmãos de Jocum. Foi muito precioso para mim, para reativar algumas coisas no meu coração. Então foi muito, muito rico, foi muito precioso. Eu confesso para vocês que hoje, em especial, eu estou bastante emocionado com aquilo que eu quero compartilhar. Na conferência, eu até brinquei com vocês, não era uma pregação, era uma denúncia, E hoje, tem uma carga no meu coração, tem um peso no meu coração. Eu estava estudando, tinha algumas ideias para a mensagem, estava me preparando, mas não saía nada, não ia para lugar nenhum. Comecei a preparar alguma coisa, mas não ia para nada. E vocês sabem, quando isso acontece, o que a gente tem que fazer? Parar tudo, dobrar o joelho e orar. E Deus, Ele colocou um peso no meu coração para a mensagem de hoje. E é um chamado de Cristo. Hoje, em especial, eu quero falar com aqueles que estão cansados, sobrecarregados, aqueles que acreditam que para estar perto de Cristo você precisa ser perfeito, que de repente na condição e na situação que você está hoje, você não pode se aproximar dele, não pode se voltar para ele, e são mentiras de Satanás com relação a essas questões. Então, aqueles que, graças a Deus, estão numa caminhada boa, sólida, madura, intercedam por aqueles que, de repente, Deus escolheu para derramar essa mensagem. E eu confesso para vocês que essa mensagem também é para mim. Todos os dias é um chamado de Deus para nós estarmos com Ele. E o tema da mensagem é manso e humilde de coração. Nós vamos ler Mateus, capítulo 11, versículos 28 e 30. E a ideia é discorrer em cima desse texto, desse entendimento. Eu comecei a trabalhar essa mensagem, depois que Deus colocou esse peso no meu coração. A partir de ontem, então foi corrido, ontem à tarde, hoje de manhã, hoje à tarde, em cima dessas questões. Mas eu espero, que o Santo Espírito conduza, os nossos corações, para que a mensagem seja entregue, para aquele que Ele escolheu. Amém, gente? Vamos ler Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 30. A palavra de Deus diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra do Senhor. Eu sempre gosto de trabalhar uma mensagem, uma história de fundo, para associar aquilo que eu quero trabalhar com vocês na mensagem. A história de fundo dessa vez é de um homem que ganhou uma passagem para um cruzeiro. Alguém aqui já foi para algum cruzeiro? Tirando o pastor Ronaldo, o pastor Lenise aí? Já foram? É chique demais, o cruzeiro. Mas olha só, esse senhor, ele é um senhor humilde. E ele ganhou uma passagem para um cruzeiro muito chique, muito top, all inclusive, Olha só, é chique, a palavra firmou hoje. Só que ele não tinha experiência, não tinha conhecimento, ele se preparou. E aí, olha só, chegou o dia da viagem. Ele pegou a malinha dele simples e ele foi em direção ao local, ao cais, onde ele faria o check-in, onde ele passaria por todo aquele processo até chegar a bordo, e ele seria conduzido até o quarto dele, onde ele ficaria. E é muito interessante porque ele, muito simples, ele olhando toda aquela glória, todo aquele luxo, toda aquela pompa do cruzeiro, e ele se sentindo constrangido, porque ele olhava para ele e dizia, cara, eu não sou digno. Não, eu não consigo me aproximar disso. Cara, e agora o que eu vou fazer? E aí chega um momento que ele realmente chega num quarto, uma suíte muito grande, e ele se alegrou com aquilo, ficou pensativo, mas a preocupação dele era o quê? O que eu vou fazer, como é que eu vou pagar pelas coisas que eu vou consumir aqui dentro? Então ele tinha esse entendimento, ele não sabia da história do All Inclusive, E aí o que aconteceu? Ele aproveitou alguns shows, aproveitou a piscina, se divertiu em alguns lugares que ele sabia que era grátis, E aí, quando chegou o terceiro dia, que ele estava já com fome, passando mal e bebendo água da torneira, ele juntou o dinheirinho que ele tinha, e aí ele chegou até o garçom do restaurante e ele perguntou o seguinte, esse valor é suficiente para eu ter direito a uma refeição? E aí o garçom disse, espera aí, deixa eu ver o seu convite. Aí ele pegou o convite e mostrou, olha, aqui você tem direito a todas as coisas, você pode desfrutar de todas as coisas. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque muitas vezes quando nós olhamos para a pureza de Jesus, nós contemplamos a glória de Jesus, nós contemplamos a santidade de Jesus, a perfeição de Jesus, as maravilhas de Jesus. Eu não sei vocês, mas muitas vezes, lá no início da caminhada, eu me sentia assim, como é que eu vou me aproximar dele? Como é que eu vou desfrutar dele? Como é que eu vou desfrutar dessa comunhão? Eu sou tão errado, o meu coração ainda pensa nisso, o meu coração ainda faz isso, eu ainda desejo essas coisas, eu ainda me considero tão imperfeito, tão isso, tão aquilo. Uma mensagem errada, inclusive, no que diz respeito ao Evangelho. E isso, muitas vezes, me impediu de quê, gente? De desfrutar de uma comunhão mais profunda com Ele. De desfrutar de repente, ir na presença dEle, buscar a face dEle, me derramar diante dEle e encontrar nele aquilo que eu, de fato, estava precisando para aquele momento. Estão entendendo aqui? Então, muitas vezes, eu lido com homens, no meu dia a dia, homens com 10 anos de igreja, 20 anos de caminhada cristã, e que muitas vezes estão enfrentando desafios no que diz respeito às questões relacionadas ao pecado sexual. E qual que é o grande erro desses homens? Eles acreditam que precisam ser dignos. Eles acreditam que eles precisam estar numa condição de perfeição para poder se aproximar de Jesus, buscar a face de Jesus e se derramar diante de Jesus. E, inclusive, buscar em Jesus a resposta daquilo que eles, de fato, eles estão precisando. E esse é um grande engano, esse é um grande erro, que faz com que eles fiquem cansados e sobrecarregados. E não é só na questão do pecado sexual, são várias áreas. Às vezes as pessoas ficam, poxa, mas eu não estou fazendo o meu devocional, poxa, mas eu não estou tratando tão bem minha esposa, eu não estou tratando tão bem meu marido. E qual é a mentira que entra no coração dessas pessoas? Eu não posso me aproximar de Jesus. Quando eu contemplo a grandeza de Jesus, quando eu contemplo a beleza de Jesus, olha só, eu olho para mim
e a coisa não casa. E isso é muito influenciado, gente, pelo quê? Pela visão e a maneira como os homens julgam, né, por meio das suas decisões. Por exemplo, pessoas normalmente que são muito bonitas, o que elas fazem? Elas têm, às vezes, dificuldade de se aproximar de pessoas que são consideradas por elas feias. Pessoas ricas, normalmente, o que elas fazem? Elas têm dificuldade e elas se afastam daquelas pessoas que não são ricas, né? Pessoas que têm um alto conhecimento intelectual, né, como doutores, né, mestres, pós-doutores, eles têm uma certa dificuldade de se aproximar de pessoas que, de repente, não são tão favoráveis ou favorecidas intelectualmente. É assim que o homem pensa, mas não é assim que Deus trabalha, não é assim que Deus pensa. Amém, gente? Não é assim. Não é assim como Jesus, mesmo sendo poderoso e absoluto, Ele nos chama para Ele, por causa de sua mansidão e humildade de coração. Começamos agora a sair da introdução, a gente começa a entrar um pouquinho mais nesse chamado. Nós precisamos começar a perder o medo de se aproximar de Jesus. Nós precisamos derrubar algumas mentiras que nos afastam dessa comunhão, para que nós possamos nos aproximar dele e, de fato, receber dele, né, a cura que tanto precisamos. Quando você olha para as Escrituras, você tem 4 evangelhos, né, que mergulham ali no ministério terreno, né, de Cristo. São 89 capítulos na Bíblia que falam da paixão de Jesus, da mensagem de Jesus, dos ensinos de Jesus, da perseguição que ele sofreu, de vários contextos e histórias, dos milagres que ele estava inserido. Mas olha que interessante, só um versículo, ele vai revelar como funciona o íntimo do coração de Jesus. Que versículo é esse? Mateus 11, 28. Né? Nós podemos considerar essa passagem do 11, 28 até o 30. Quando a Bíblia fala de coração, ela não está falando simplesmente das emoções, ela não está falando simplesmente dos desejos, mas ela está falando do centro da nossa vida. Ela está falando daquilo que movimenta a nossa vida, daquilo que motiva a nossa vida, daquilo que direciona o meu ser completo. A Bíblia, quando fala de coração, ela está falando do meu ser interior de uma forma integral. E Jesus deixou claro que o seu coração, ele é fundamentado em 2 fundamentos. Quais são eles? Mansidão e humildade. Quando você começa a estudar essas palavras no original, nas suas aplicações, nas suas repetições, quando você começa a fazer, né, a exegese, a hermenêutica, né, do texto, tão conhecidas, né? O que você começa a perceber quando você pensa em mansidão? É que Jesus, ele não é aquele homem ranzinza. Ele não é aquele homem que fica assim, ó, só olhando você cometer o seu próximo erro. Ele fica esperando você começar a cometer o seu próximo vacilo. Ele não faz isso. Ele não fica simplesmente irado, procurando os seus erros para tentar apontar o dedo para você e trazer alguma acusação. A mansidão de Jesus, ela revela o quê, gente? Um coração compassivo. A mansidão de Jesus, ela revela um coração paciente. A mansidão de Jesus, ela revela um coração pacificador, quieto, né, que aguarda aquelas pessoas que vêm até Ele. Eu não estou dizendo para vocês que os nossos pecados não o ofendem. Inclusive, quando você olha o texto anterior a esse que nós estamos lendo aqui, ele fala assim, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Por quê, gente? Porque ele não é passivo em relação a isso. Mas aqui o texto, ele está falando daqueles que estão vindo até Ele. Então, aqueles que vêm até Jesus, aqueles que caminham em direção a Jesus, aqueles que procuram Jesus na sua dor, na sua angústia, na sua necessidade, nos pecados que os escravizam, em todas as situações e circunstâncias, o que eles vão encontrar de Jesus? Um homem manso e humilde, disposto a receber as pessoas, né, que se achegam a Ele. Então, Ele não é rancoroso. Ele não é irritado, ele não tem uma dura cerviz. Isso significa que ele é a pessoa mais paciente, compreensiva de todo o universo.
A melhor imagem dele não é a de alguém que tem um dedo apontado para nós. Mas qual é a imagem que nós precisamos contemplar quando nós nos voltamos para Jesus, estamos indo até Ele e ouvimos esse chamado, vinde a mim? A imagem é essa aqui, ó. Braços abertos. Amém, gente? Qual é a ideia? Se há alguma resistência no seu coração em buscá-lo, em se aproximar dele, em se voltar para ele, qual que é o desafio dessa mensagem? É derrubar essas barreiras, para que você atenda esse chamado. Qual é o chamado de Jesus para nós essa noite? Vinde a mim. Amém? Outro ponto que nós devemos considerar é que, por ser manso e humilde de coração, Jesus é alguém extremamente acessível. Jesus é extremamente abordável. Jesus, ele está à disposição daqueles que se voltam para Ele e vão até Ele. Eu estou trabalhando com um rapaz de um outro país e a visão dele é tão legalista, a visão dele é tão pesada, a visão dele é tão carregada, né, de legalismo, né, de mérito, por conta da dinâmica, né, que ele viveu e ele cresceu dentro da igreja dele, que essa realidade não consegue entrar no coração dele. Ele acha que ele precisa estar perfeito para se achegar a Jesus. E uma das coisas que eu tenho trabalhado no coração dele é justamente essa realidade de Jesus ser alguém acessível a nós, para que nós possamos nos aproximar dele. Um dos líderes que eu tive na minha caminhada era justamente o pastor Cote, né, Marcos de Souza Borges, lá da Jocum. E uma das coisas que me impressionava no Cote, qual que era? Ele tinha esse entendimento em relação a Jesus. A hora que você chegasse no escritório dele, a porta estava aberta. Ele estava ocupado fazendo alguma atividade. Podia chegar um diretor da base, podia chegar um obreiro recém-chegado, podia chegar uma pessoa simples ou uma pessoa, de repente, até importante. Ele recebia essas pessoas com o mesmo coração e com a mesma intensidade. Por que eu estou trazendo essa imagem para vocês? Eu vou repetir de novo. E eu espero que os nossos corações estejam abertos para essa realidade. Jesus está disponível para nós. Tem gente aqui que não está querendo se aproximar, que está com medo de se aproximar, que está com vergonha de se aproximar, que está inquieto por conta de questões que estão acontecendo no seu coração. Mas o que Jesus está dizendo? Ele não estabeleceu requisitos ou obstáculos para que você se volte até Ele, para que você caminhe na direção dele. Qual é a condição que Jesus estabelece aqui? É você abrir o seu coração de dentro para fora. Por quê, gente? Porque Jesus está à porta e está batendo, aguardando a sua rendição, aguardando que você se volte para Ele, atendendo ao seu chamado. O que Jesus espera receber nessa comunhão? A sua sobrecarga, o seu fardo, aquilo que tem sido um peso na sua vida, aquilo que tem impedido você de se entregar, aquilo que tem tirado o seu sono, aquilo que tem inquietado você, aquilo que tem derramado suas lágrimas. É essa a condição para se achegar a Ele. Vinde a mim, todos vós que estáis e sobrecarregados. Vocês estão entendendo? Ele não está dizendo, vinde perfeitos, vinde inteiros, vinde sem chorar, vinde pulando e alegres. Ele está dizendo, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Não são os nossos méritos que nos qualificam a estar com Jesus. Nós estamos qualificados para estar com Jesus por meio do nosso cansaço e por meio da nossa sobrecarga. Tem irmãos aqui cansados. Tem irmãos aqui sobrecarregados. E o que você precisa? Ele não está dizendo assim, ó, faz o seguinte, você precisa descansar. Você precisa se recompor. Você precisa se organizar. Não! O seu cansaço e a sua sobrecarga
é o que Ele deseja para que o poder dele opere na sua fraqueza. Amém, gente? Estamos entendendo? Olha o ponto. É na fraqueza, é no fardo pesado, é na sobrecarga, é naquilo que você não consegue fazer, que Ele está dizendo o que, meus irmãos, essa noite? Vinde a mim. É nas suas distrações, ou seja, o seu fardo é o seu bilhete para essa aproximação. O pecado que te escravizou é o que precisa ser entregue a Ele nessa comunhão. A sua culpa, a vergonha, a tristeza, a dor, a desilusão, a ofensa, o abuso, a perda, o luto, tudo que está te cansando, tudo que está sobrecarregando a sua vida, Ele deseja receber de você na comunhão com Ele. Amém, gente? Mudou a placa da igreja lá, pastor? Presbiterianou lá o negócio? Não? Olha lá, até os presbiterianos deram glória lá, viu? Qual é a promessa de Deus? Descanso. Mas Ele oferece descanso nesse texto não como uma transação comercial. Ele não está esperando receber algo de você para te dar descanso. Nesse texto, Ele está oferecendo descanso como um presente, como uma dádiva, como fruto do seu coração amoroso, né, para você. O desejo de Jesus em te dar descanso é maior do que o seu desejo de receber esse descanso. Por isso Ele chama, vinde a mim. Não endureça o seu coração. Vinde a mim, para que Ele possa lidar com essas questões e Ele possa resolver. Ele não está dizendo que a sua vida vai ser livre de dores e desafios, mas Ele está deixando claro que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Se você não está convencido, se você que está afastado dEle, você que não tem buscado a face dEle, você que não tem estado em comunhão. Gente, eu não estou dizendo se você é crente há 20 anos. Eu não estou dizendo se você é um pastor ou um líder. Eu não estou dizendo se você congrega nessa igreja, vem todos os domingos, todas as quartas, todas as sextas, participa dos evangelismos. Eu não estou dizendo naquilo que você faz. A pergunta é, você tem tido uma comunhão profunda com Ele? Você tem desfrutado dessa comunhão no seu dia a dia? Você tem desfrutado dessa caminhada com Ele, na sua caminhada diária? Vocês estão entendendo aqui? A palavra de Deus perdeu o seu sabor? O seu tempo de oração, ele não encaixa na sua agenda lotada? Jesus ele está dizendo, vinde a mim. Vinde a mim. E quando você tem a ideia de jugo, todo mundo já sabe, pelo menos a maior parte dos cristãos, é aquela ideia, né, daquela peça que é colocada no touro. Mas Jesus ele não está falando de um jugo pesado, ele está falando de um jugo que é leve e suave. Qual que seria a melhor imagem para nós aqui? A melhor imagem para nós seria o quê? Imagine alguém que está se afogando. Imagine alguém que está dentro de uma piscina. E aí, alguém chega e joga o que para ele? Um bote salva-vidas. Ou uma boia, para que ele possa colocar e ele possa se apoiar. E a pergunta que eu faço para vocês é, por que nós vamos dizer não, né, para algo tão maravilhoso? Então veja que a salvação, as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, elas fluem por meio de um canal. Os méritos inesgotáveis de quem? De Cristo Jesus. Amém? Então é suave. O que nós precisamos para ter essa comunhão? Fé. Precisamos crer. Então veja que esse jugo que é leve, esse fardo, né, que é suave, Jesus está livrando a gente do quê? Do pecado. Jesus está livrando a gente do caminho mau.
Jesus está agindo em nós, por nós e através de nós. Seu Santo Espírito está nos fazendo compreender seu caminho e suas palavras. Andamos na verdade e nos afastamos da vida egoísta que nos feriu. Ele está nos oferecendo um novo e vivo caminho. Por que dizer não para esse convite? Por que não nos aproximamos? Eu tive esses últimos 12 dias com 150 líderes cristãos. 150 líderes cristãos. Pessoas extremamente feridas, pessoas extremamente ativistas, pessoas que estavam vivendo um evangelho pesado, carregado, pecados sexuais, escândalos e várias outras questões. E o que eu percebi? Qual foi o peso do meu coração? Se esses líderes e se essas pessoas estivessem mais conectados com Cristo, na sua caminhada diária e no seu relacionamento pessoal, eu tenho certeza que o impacto dessas realidades seria o quê? Infinitamente menor na vida deles. Amém, gente? Por quê? Porque Jesus é o socorro bem presente na hora da angústia. E por fim, lá em João 6:37, se você ainda não foi encorajado a buscar a face dele, a atender esse chamado, tem mais uma promessa maravilhosa nesse texto. Olha o que está escrito. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. De maneira nenhuma o lançarei fora. O que nós fazemos muitas vezes? Nós chegamos diante de Jesus e dizemos o seguinte: Senhor, mas ainda eu tenho desejos homossexuais. O que Jesus fala para essas pessoas? De maneira nenhuma o lançarei fora. Vinde a mim. Aí tem pessoas que dizem o seguinte: Senhor, mas eu estou com tanta dificuldade de perdoar. O que Jesus fala para essas pessoas? De maneira nenhuma o lançarei fora. Jesus, mas eu não consigo fazer meus devocionais, eu não consigo ser consistente na minha vida cristã. O que Jesus está falando para esses? De maneira nenhuma o lançarei fora. Mas eu ainda tenho muita ira, eu sou uma pessoa difícil de lidar, eu estou numa caminhada ainda difícil. O que Jesus fala para esses? De maneira nenhuma o lançarei fora. Mas eu ainda tenho dificuldade de controlar o meu olhar, eu ainda estou nessa caminhada, eu ainda tenho tido algumas dificuldades. O que Jesus fala para esses? De maneira nenhuma o lançarei fora. Vocês estão entendendo, amados? Para cada argumento seu de que você não pode se aproximar de Cristo, ele tem um argumento completo para liquidar essa situação. De maneira nenhuma eu lançarei fora. Mas, Senhor, foi contra ti que eu pequei. Ótimo, então eu sou a melhor pessoa para te perdoar. De maneira nenhuma o lançarei fora. Amém, gente? Vocês estão entendendo essa direção? Somos a maior resistência em nossas vidas para receber o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Sempre inventamos desculpas e Ele mansamente, humildemente responde a cada um de nós: de maneira nenhuma o lançarei fora. Os seus melhores dias como cristão, o dia que você evangelizou, o dia que você leu a Bíblia, o dia que você tratou bem sua esposa, que você não xingou ninguém no trânsito, que você teve a performance espiritual que todos esperam, você ainda continua dependente da graça de Deus. Agora, os dias em que você deu com a cara na lama e no chão, o dia mais terrível da sua vida, a graça de Deus ainda está ao alcance das suas mãos, para que você possa se arrepender, para que você possa se voltar para Ele e para que Ele possa curar o seu coração. Jesus, Ele tem toda a provisão, gente, para curar o nosso coração, para nos libertar do pecado, para nos tirar da solidão, para sarar as nossas enfermidades, para transformar a nossa realidade, mudar a nossa condição. Mas para isso, o que nós precisamos fazer? Ir até Ele. Por quê, gente? Hebreus 13:5. De maneira alguma te deixarei,
nunca, jamais te abandonarei. Ele diz, os que vão a Ele, de modo nenhum serão lançados fora. Ou seja, não é o que a vida traz, não é o que você faz, mas o ponto-chave aqui é a quem você pertence. E o que nós precisamos? Nós só precisamos ir até Ele para desfrutarmos desse amor. E para a gente fechar, não está escrito: venha a mim todo santo e perfeito. Venha a mim todo aquele que está jejuando todo dia. Venha a mim se sentindo mal pelas coisas que fez. Está escrito: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Esta é o grande prazer e alegria de Cristo dos céus. Qual é a grande alegria de Deus, gente? Venha a mim, e eu abraçarei com o meu mais profundo ser, e jamais te abandonarei. Porque quem está unido a Ele, o coração de Cristo está totalmente aberto. Por quê, gente? Porque você é filho de Deus. O coração de Cristo, manso e humilde, ele é o pasto verdejante que nós precisamos para nos alimentarmos, e ele é a fonte de água tranquila para que nós possamos beber e matar a nossa sede. Amém? Vamos ficar de pé para parecer que está acabando.